Meus queridos, bom dia. Primeiro dia do ano de 2024. Estou aqui em cima de onde eu estou morando, residindo ainda, né? Olhando, tendo como vista aqui a comunidade. De certa forma, isso aqui é um pedido indireto nesse início de ano para Deus, né? Esse lugar grande, bem grande, muita gente que mora nesse lugar. E aí, de certa forma, pessoalmente, isso aqui é um pedido indireto para Deus para esse ano. Mas vamos lá, eu queria trazer uma pequena reflexão sobre uma palavra, né? Uma pequena palavra, mas que faz toda a diferença na nossa vida. Eu queria falar aqui sobre fé. Sobre fé, essa pequena palavra, né? Que dependendo da forma como a gente entende essa palavra, ela pode fazer toda a diferença na nossa vida. Hebreus capítulo 11, né, versículo 6 vai dizer assim, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Você vê que nesse versículo vai dizer que é necessário aqueles que se aproximam de Deus, primeiramente creiam que Ele existe. Mas o que a gente percebe que o primeiro ponto a se ressaltar aqui é que somente crer que Deus existe, muita gente crê. Mas isso não é só o suficiente. Porque se é uma coisa que anda de mãos dadas com a fé, com a crença, é a palavra obediência. Porque muitos acreditam que Deus existe, mas muitos não seguem, não demonstram essa crença na prática, ou seja, obedecendo a Ele. E isso pode se equiparar ao que a palavra compara, né? Esse tipo de fé com a fé dos demônios. Lá em Tiago vai diz assim: crês tu que há um só único Deus? Aí ele diz: fazes bem, porque os demônios também creem e estremecem. Só que os demônios até creem que Deus existe, sabem o qual poderoso Ele é, só que eles não obedecem. Na verdade, se rebelaram contra Ele. Então, aquela pessoa que até acredita, mas igualmente não obedece, a fé dela se equipara, né? Se compara a essa fé, a fé dos demônios. Então aqui vai o primeiro ponto. Não é somente o suficiente, não é o suficiente crer que Ele existe. É necessário obedecê-lo, conhecê-lo e obedecê-lo. Aqui vai o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto, que é o que eu também destaco bem, é a respeito que tão importante quanto se ter fé, porque, como vimos, é impossível agradar a Deus sem ela, tão importante quanto se ter fé é aplicar essa fé na pessoa certa e nos ensinamentos certos. Porque, vou usar como exemplo isso, parafraseando com Hebreus capítulo 11, né, o herói da fé, pela fé, muitos, olha esses exemplos de fé no nosso dia a dia. Deixa só o exemplo de fé que nós temos no nosso dia a dia aqui. Pela fé, uns sobem escadarias para pagar uma promessa, de joelhos. Pela fé, alguns fazem trabalho nas esquinas, esperando algo desse feito. Pela fé, uns vendem tudo que têm para queimar num propósito de fim de ano. Pela fé, uns amarram bombas em seus corpos para poder se sacrificarem, assim acreditam que vão herdar alguma coisa. Uma coisa é inegável, são atitudes de fé. São atitudes de fé, porque não é possível que as pessoas façam isso se não acreditam que isso vá fazer alguma coisa. Mas aí surge essa pergunta: são atitudes de fé? Sim. Mas será que irão, né, gerar algum resultado de fato?
Será que é uma fé que está sendo aplicada nos ensinamentos certos? Essa é a questão. Que são atitudes de fé, isso é inegável, mas será que a fé está sendo aplicada nos ensinamentos certos e na pessoa certa? Essa é a questão. Tem uma fala do Senhor Jesus no Evangelho de João, lá no capítulo 7, que ele diz assim: aquele que quiser fazer a vontade do meu Pai, pela minha doutrina, ou seja, por aquilo que ele estava ensinando, conhecerá se ela é de mim mesmo, ou seja, se ela fala dele mesmo, ou se era de Deus. Ele diz exatamente isso. Aquele que quiser fazer a vontade do meu Pai, pela minha doutrina, conhecerá se eu falo de mim mesmo ou falo as palavras daquele que me enviou. Sabe o que isso quer dizer? Que quando nós cremos ele diz que vai saber, aquele que fizer a vontade de Deus pelas palavras deles, vai de fato conhecer. Porque quando nós colocamos em prática, ou seja, obedecemos os ensinamentos de Cristo, o resultado mostra para nós que de fato aqueles ensinamentos não era coisa dele particularmente, mas sim palavras que ele ouviu do Pai e nos entregou. Resultado de fato. É impossível aqueles que colocam em prática, que creem nas palavras de Cristo e colocam elas em prática, não conheçam que é a verdade, porque o resultado, não somente externo, mas principalmente interior, mostrará que é a verdade. E é isso, resultado, que mostra. E eu ressaltei esse ponto porque o próprio Senhor tinha essa preocupação sobre o quê? Ensinamentos que não eram dele, ou seja, palavras que eram da vontade dele. E muitos têm se frustrado em sua fé, têm até fé, mas têm se frustrado, porque têm depositado a sua fé em palavras que não vêm dele, mas palavras de homens. O apóstolo Paulo, interessante, em 1 Coríntios capítulo 2, ele faz um comentário bem interessante, que ele diz assim: e eu, quando fui até vocês, ou seja, aos coríntios, não fui com palavras persuasivas de sabedoria humana, ou seja, palavras humanas, mas em demonstração de revelação do Espírito de poder. E na sequência ele fala o porquê disso. Ele diz: para que a vossa fé, estamos falando sobre fé, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Vê, os apóstolos, eles tinham essa preocupação, que as palavras que eles diziam não eram deles, mas era aquilo que Deus dava a eles para entregar para as pessoas. E é nisso que a nossa fé tem que estar depositada, como ele mesmo disse, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria, em falas humanas, em ensinamentos humanos, mas se apoie na palavra de Deus. Porque é nisso que a nossa fé tem que estar sendo aplicada, nos ensinamentos de Deus, e aí sim teremos resultados. Estamos vivendo, meus irmãos, num período, não só mas de muito tempo, mas principalmente nesses últimos tempos, em que muitos estão saindo por aí com os seus ensinamentos, com as suas palavras, movidas pelas suas vontades. E muitas pessoas estão se frustrando porque estão depositando a sua fé nessas palavras. E esses homens, motivados por muitas das coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus, começam a distorcer a palavra de Deus. E infelizmente muito tem caído nesses enganos. Porque, irmão, tudo que nós precisamos, até a forma de crer, a forma correta de crer, a forma de cultuar a Deus, tudo ele deixou para nós. Não adianta o homem inventar meios para cultuá-lo, tentar ajudar a Deus a prestar culto a ele mesmo, inventar artifícios, métodos para atrair pessoas. Nada disso funciona. Tudo já está registrado. Basta apenas nós lermos, crermos e obedecermos. Aí sim haverá resultado. Assim se cumprirá o que diz lá em Isaías: assim será a palavra que sair da minha boca, não da boca do homem,
não tornará para mim vazia, mas prosperará para aquilo que a enviei. Não adianta o homem inventar meios, inventar palavras, ensinamentos ou meios de culto, que Deus não é obrigado, nosso Senhor não é obrigado a endossar isso. Uma palavra que acho que representa esse entendimento, é o que ele disse a Jeremias. Interessante, ele chega para Jeremias e ele pergunta: Jeremias, o que vês? Como eu estou vendo aqui. E como eu estou vendo aquela árvore ali, naquele momento Jeremias vê: eu vejo uma amendoeira. E o Senhor responde: viste bem. E aí está o segredo. E a resposta ele diz assim: porque eu velo sobre a minha palavra para fazer cumprir. Jeremias capítulo 1, versículo 12. É nisso que o Senhor vela, na sua própria palavra. É na palavra dele que ele vela para fazer cumprir. Não em palavras de sabedoria humana, não em ensinamentos e métodos inventados pela vontade humana. Então é nessas palavras que nós devemos aplicar a nossa fé. E aí, com certeza, não seremos decepcionados. Não seremos decepcionados. Eu peço a você que fique um pouquinho mais, só para me fazer um pequeno ponto também. Mais do que nunca, estamos vivendo naquilo que o apóstolo Paulo diz. Chegará um tempo que não darão mais ouvidos à sã doutrina, ou seja, a essas sãs palavras. A palavra de Deus. A palavra de Deus de fato. Mas eu tenho que dizer, irmãos, que até aqui, de certa forma, eu estava falando daqueles que pronunciam a palavra, os que têm essa responsabilidade. Mas, de certa forma, isso acontece também, a decepção ocorre não somente por conta daqueles que falam, mas também daqueles que querem ouvir isso. Porque o texto fala: chegará o tempo em que não darão mais ouvidos à sã doutrina, mas amontoarão para si doutores conforme os seus próprios desejos, ensinadores que falem aquilo que eles querem ouvir. Então, se aparece quem fale o erro, o engano, a mentira, a distorção, é porque existem pessoas que querem ouvir isso. Um faz surgir o outro. O que fala tem a sua parcela de culpa, com certeza tem. Mas o que ouve também tem. Tem um dito do Senhor Jesus que eu acho bem interessante, que acho que representa isso, que ele disse assim: ninguém pode vir a mim se o Pai não o enviar. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Olha o que ele diz: ninguém pode ir até ele, ao Senhor, a verdade, se o Pai não o guiar. Isso me lembra do eunuco, onde Deus envia, né, o seu servo Filipe para poder levar a palavra. Lembra também de Cornélio, no seu desejo, Deus envia um anjo. Deus envia um anjo para poder levar as palavras que ele tanto ansiava. O que a gente aprende aqui? Que se de fato nós desejarmos ouvir as palavras de Deus, o próprio Deus criará meios para te guiar aonde está sendo pregada a palavra de Deus. Mas tudo isso parte de um desejo sincero, como Cornélio teve, como o eunuco teve. E aí se cumpre esse dito do Senhor: ninguém pode ir até ele se o Pai não enviar. Mas se a tua motivação não for essa, um relacionamento com Deus, você estará se colocando de uma maneira que você tem grande chance de cair na mão desses mercenários. Agora, se o teu desejo for sincero em buscar a Deus, o próprio Deus, de alguma forma, pode vir através de um convite. Se for necessário, ele envia alguém até você, aonde você estiver. Mas tudo isso parte de um desejo sincero de querer conhecer a Deus. Ninguém pode ir até o Senhor, até a verdade, porque ele mesmo disse isso sobre ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por ele. E quem vai a ele, quem Deus envia até ele, de maneira nenhuma ele lança fora.
De maneira nenhuma ele o decepciona. Agora, se depositarmos a nossa fé em desejos somente desse mundo, se esperarmos nele somente concernente às coisas desse mundo, buscarmos somente para isso, se o buscarmos somente pelo pão que perece, estamos correndo um grande risco de cair na mão desses mercenários. Então, eu deixo essa palavra de início de ano para você. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. E quer ter uma fé eficaz, a fé que gera milagres, deposite essa fé. E até para ter a verdadeira fé, precisamos dele, porque a verdadeira fé vem pelo ouvir, mas ouvir a palavra de Deus. De fato, a palavra de Deus, é ela que nutre a nossa fé. E essa fé que faz tanta diferença, é isso que eu quero dizer, que faz tanta diferença na nossa vida. Até isso nós devemos a Ele. Porque nós devemos olhar para Ele, para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então fico com essa palavra de início de ano. E em nome de Jesus, eu creio que esse lugar onde eu estou aqui vendo agora, esse lugar, pela fé, por essa fé que pode mover montanhas, Deus vai operar grandes mudanças nesse lugar. Fica essa palavra, Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração, em nome do Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé.